Salmo 61, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Davi pode ter escrito esse salmo numa das muitas vezes em que se viu em perigo, mas talvez o melhor contexto seja a revolta de Absalão. 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18. O rei ora sobre um inimigo, versículo 3. Pede proteção para a sua vida, versículo 6. E segurança para seu trono, versículo 7. Em que permanecer significa ser entronizado. O salmo começa com Davi clamando em meio à sua aflição, mas encerra com ele cantando louvores ao Senhor. Primeiro, ouve. Um clamor ao Senhor, Salmo 61, do 1 ao 4. Há um tom de urgência no clamor de Davi, pois se vê sobrepujado pelo que estava acontecendo e sucumbindo sob a pressão, Salmo 142. É evidente que não se encontrava nos confins da terra, mas era assim que se sentia, pois se encontrava longe da casa e do santuário de Deus. Com isso, descreve a geografia espiritual e sua necessidade de saber que Deus estava presente naquilo que se passava. A figura do Senhor como uma rocha aparece com frequência nos escritos de Davi. Salmo 18, 2, 31, 46, Salmo 62, 2, 6, 7. Ele não era capaz de se elevar com as suas próprias forças. Precisava do Senhor para ajudá-lo e sustentá-lo. Ver Salmo 62, 2, 6, 7. Nunca estamos tão distantes a ponto de não podermos orar a Deus. Ou, como no caso de Jonas, num lugar profundo demais. Jonas capítulo 2. Davi faz uma retrospectiva de sua vida e se anima ao lembrar que Deus não lhe faltou em nenhum momento de crise. Versículo 3. E por certo, não o faria dessa vez. Para Davi, a casa de Deus era o tabernáculo, o lugar onde sua glória habitava. Davi ansiava voltar a Jerusalém para adorar seu Senhor. Versículo 4. É bem provável que as asas aqui sejam uma referência aos querubins do propiciatório que cobria a arca da aliança no Santo dos Santos. Salmos 36, 7 e 8, Salmos 57, 1, Salmos 63, versículos 2 e versículo 7. Davi não era um sacerdote, de modo que não podia entrar no Santo dos Santos, mas podia permanecer no Senhor e se refugiar nele. Salmos 46, versículo 1, Salmos 90, versículo 1. As asas de Deus protegiam Davi, exatamente onde ele estava, de modo que não precisava ter as próprias asas a fim de voar para longe. Salmo 55, 6, do versículo 6 ao versículo 8. A expressão para sempre, no versículo 4, tem o sentido de por toda a minha vida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. Segundo, ouviste. Salmo 61, do 5 ao 8. Quando Davi subiu ao trono, fez algumas promessas ao Senhor e ao povo e pretendia cumpri-las. Durante todo o seu exílio no deserto, enquanto se escondia de Saul, Davi obedeceu ao Senhor. Salmo de capítulo 18, Salmos 18, do versículo 19 ao 27. E procurou ser um pastor para a nação. Davi procurou ser um pastor para a sua nação, porque o Senhor cuidaria de Davi ao longo de todos aqueles anos e depois permitiria que Absalão, o filho perverso de Davi, tomasse o seu lugar. O trono era a herança que ele havia recebido do Senhor. Capítulo 16, Salmos 16, dos 5 ao 6. Assim como a terra de Israel era herança, propriedade do povo de Deus. Salmos 37, 9
11, 22, 29 e 34. Seus pedidos, no versículos 6 e 7, são relacionados à aliança que Deus, em sua bondade, havia feito com Davi. 2 Samuel, capítulo 7. O Senhor prometeu a Davi um trono para sempre e uma dinastia eterna. Salmos 89, 36. Promessa que se cumpriria em Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, versículos 30 ao 37. Atos 2, do 22 ao 36. A preocupação de Davi não era com seu nome ou com sua família, mas sim com o futuro de Israel e o plano maravilhoso de redenção que Deus estava realizando. Seu trono corria perigo nessa ocasião, mas ele confiava que Deus cumpriria suas promessas. A oração permaneça entronizado para sempre diante de Deus, versículo 7, significa que o rei Davi vivia em plenitude, protegido pela misericórdia e pela fidelidade de Deus. Para os cristãos de hoje, porém, quer dizer que Jesus Cristo reine para sempre. O trono da glória está seguro, pois Deus colocou o seu rei no seu santo monte de Sião. Salmos 2, 6. Portanto, sigamos o exemplo de Davi e confiemos no Senhor. Clamemos por Ele. Obedeçamos dia após dia e cantemos louvores a Ele.